Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, conjunto dos números racionais, aqui representado pela letra Q, tá certo? Que é a linguagem de conjunto, todos eles são representados por uma letrinha diferente. Hoje os racionais, representado por Q, tá certo? Então vamos lá. Os números desse conjunto são obtidos a partir da divisão de dois números inteiros, que é aquele conjuntinho Z que a gente já estudou. Então, a divisão, né? Ele diz aqui que os números desse conjunto são obtidos a partir da divisão de dois números inteiros. Esses números podem ser expressos como fração ou decimal. Então, aqui a gente está vendo já uma fração, 7 quartos. 7 foi dividido para 4, deu 1,75. Então, isso aqui é um número racional, ok? Vejam que ele para aqui ó, no 5, ele não continua depois da vírgula. Então, ele aqui é uma divisão, né, que ele não continua, não é como esse último aqui, 1/3, né, que a gente viu, que a gente sabe que dá uma dízima, né, por isso que tem esses 3 pontinhos. Mas mesmo assim, esses números que são dízima, eles também são escritos como fração, e todo número que é fração, negativa ou positiva, está dentro do conjunto Q, racionais, tá certo? Podemos representar alguns elementos de Q por meio de pontos em uma reta. Então, nós estamos vendo aqui esses pontos, essas linhas que a gente colocou aqui, ó, representada, ela está marcando um ponto, certo? Um ponto de encontro. Tá certo? Aqui podemos representar cada um desses pontos, eles representam um número que é do conjunto Q, tá certo? Então nós estamos vendo aqui, ó, o 0 aqui no centro. Temos também alguns números dos conjuntos naturais que vocês já conhecem aqui, ó, o 0, 1, o mais 2, e aqui continua para o lado direito. E para cá, para o lado esquerdo, nós temos menos 1, menos 2, e para cá também números negativos infinitos. Então, entre esses números 0 e 1, por exemplo, nós temos uma fração que é 1/2 positivo. Do mesmo jeito, nós vamos ter uma fração também que é negativa. Então, esses dois números aqui já são números que pertencem ao conjunto dos racionais, tá certo? E aí continua. Aqui ainda vai ter vários infinitos, né? Maior que 1 aqui nós vamos ter 1/2. 1/2 positivo e 1/2 negativo. Então, esse 1/2 que está aqui, ele é também uma fração, que a gente poderia escrever como sendo 3/2, ou seja, 3 dividido para 2, que dá 1/2. Aqui nós temos o 2, o menos 2 do lado esquerdo, e maior do que o mais 2, nós temos o 2/2, que em fração a gente poderia escrever 5 dividido para 2, dá 2/2, 5/2, certo? E aqui menos 5/2. Então, nessa reta, nós podemos representar infinitos números, tá bom? Que são do conjunto dos racionais. Beleza? E aqui eu coloquei o quê? O conjunto dos números naturais, aqui no centro, com alguns dos seus elementos, para vocês visualizarem. Nós temos também o conjunto dos inteiros, que já está aqui em verde, ó, essa partezinha aqui, que já pega alguns números negativos, tá certo? E, por sua vez, nós vemos que está contido dentro do conjunto dos racionais, que é o que a gente está estudando hoje, que é esse maior conjunto aqui, ó, em azul. Então, nós estamos vendo o quê? Uma dízima aqui, por exemplo, outra aqui, um número com vírgula aqui, ó, que ele é menos 3,4, né, que é um número decimal,
uma fração, esses números que podem ser escritos como fração. Todos esses números aqui na parte de Q, eles são escritos como fração, todos eles. Depois eu vou explicar como é que você transforma uma dízima numa fração, toda dízima se transforma numa fração, tá certo? Aqui, ó, esse número aqui decimal também se transforma numa fração, mais 9,6 e por aí vai. Tem as próprias frações já escritas aqui, mas nós vemos que esse conjunto racional Q, ele engloba já dois conjuntos, os naturais e os inteiros, tá certo? Por isso que eu coloquei aqui ao lado, ó, conjuntos naturais, ele está contido, ó, o símbolo de estar contido dentro, né, do conjunto dos inteiros, que é representado por Z, que está contido dentro do conjunto Q. E a partir desses conjuntos aqui, que ele engloba todos esses conjuntos aqui, tá certo? E dele nós tiramos essas propriedades. São 3 propriedades aqui que eu coloquei. A primeira diz o seguinte: ao adicionarmos ou subtrairmos dois números racionais, ou seja, dois números que estiverem aqui, o resultado também é um número racional, ou seja, o número que vai estar aqui. Se eu pegar, por exemplo, dois números racionais, eu posso pegar menos 6 e menos 5. A soma dá menos 11. Menos 11 também vai estar aqui. Se eu pegar o menos 1, menos 2, dá menos 3, se eu somar. Menos 3 está aqui também, tá vendo? Aqui eu coloquei alguns, mas representa todos de Z, tá certo? Na segunda propriedade ele diz: o produto de dois números racionais também é um número racional. O que significa o produto? A multiplicação. Se eu multiplicar dois números aqui dentro do conjunto, o resultado vai ser um número que também está dentro do conjunto. E na terceira propriedade diz: o quociente, que é a divisão, né? O quociente da divisão de um número racional por outro diferente de zero, tá certo? Ele diz o resultado, né, que é da divisão, o resultado quando você divide, certo? De um número racional por outro diferente de zero, também é um número racional, ou seja, o número que vai estar aqui. Então, se eu pego dois números e divido um pelo outro, o resultado também vai estar aqui. Então, ou somando, ou subtraindo, ou multiplicando, ou dividindo números de Q, o resultado sempre vai ser números de Q. Beleza, pessoal? Então, eu agradeço a vocês. Qualquer coisa, é só colocar nos comentários ou mandar de alguma forma, a gente vai tirar a sua dúvida, tá certo? Um forte abraço e fiquem com Deus. Valeu, galera!